pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Põe a mão sobre o seu peito, sobre o seu coração e diga: faz descer sobre mim, Senhor, a tua bênção. Faz descer sobre mim, Senhor, a tua bênção. Abençoe-me, ó Deus. Abençoa-me, ó Deus. Porque eu preciso ser abençoado por Porque ti. eu preciso ser abençoado. Faz descer sobre mim, Senhor, Faz descer sobre mim, Senhor, a paz que vem do céu. a paz que vem do céu. E diga para o seu irmão: Deus te abençoe. Deus te abençoe. A paz de Jesus tome conta do seu coração, tome conta do seu ser, tome conta da sua vida. A paz de Jesus, meus irmãos. Diga para o seu irmão: como é bom que você esteja aqui comigo. Que bênção você estar aqui nesse acampamento de oração. Que maravilha poder orarmos juntos no Senhor. E olhando nos olhos dele, diga: a paz de Jesus, que Deus te abençoe. E vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 34, versículos do 2 ao 9. Salmo 34, versículos do 2 ao 9. Vá abrindo a sua Bíblia. Enquanto você vai abrindo, seja muito bem-vindo. Como eu estou feliz de que você esteja aqui na Canção Nova, nesse acampamento de oração. Qual é o tema? Qual é o nome desse acampamento? Fé e milagres. Você sabe por quê que o tema desse acampamento é fé e milagres? Porque você entra com a fé e Deus entra com o milagre. Quem tem fé aqui nesse centro de evangelização? Quem tem fé em Jesus? Diga com força: eu. Quem tem firme confiança de que não há nenhum impossível a Deus? Dê um tchauzinho aí para mim. Todas as situações que você trouxe dentro do seu coração, todas as circunstâncias que estão envolvendo a sua vida e pelas quais você veio orar, serão ouvidas por nosso Senhor e serão atendidas por Ele. Porque o Senhor nos ouve em todas as nossas necessidades. Não é uma ou outra coisa. O Senhor nos ouve em tudo aquilo que nós precisamos dEle. O Senhor nos socorre se nós o buscamos. Ele não vira as costas para nós. Mesmo quando nós não merecemos a ajuda dEle, Ele é Pai de misericórdia, Ele é amor infinito, Ele não abandona os seus filhos. Então eu quero dizer a você, amigo, amiga, sentado aqui nessas cadeiras deste centro de evangelização, nessas arquibancadas, coragem, ânimo, porque o Senhor é por você. O Senhor está ao seu lado. Diga: Deus está comigo. O Senhor está ao meu lado. E se eu tenho Deus comigo, eu não preciso vacilar. Levante a sua mão direita e diga comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga para o seu irmão: se Deus é por você, por que você tem medo? O que pode o mal contra você? Se Deus é o seu defensor. Diga para o seu irmão: o que pode contra você um ser humano? Se você é a pupila dos olhos de Deus. E aplauda esse seu irmão. Aplauda e diga para ele: você é a pupila dos olhos de Deus. Os olhos de Deus estão voltados para você. Aplauda para valer e diga para ele: coragem. Diga: coragem, meu irmão. Fale, ânimo, coragem, porque o Senhor é contigo. Gente, o Senhor é conosco.
Essa é a nossa confiança. Porque a vida é boa, mas a vida não é fácil. A vida é boa, mas a vida é dura. E nós precisamos do Senhor em tudo aquilo que nós enfrentamos. Por isso veja o que diz para nós o Salmo 34, versículo 2. Bendirei o Senhor em todo tempo. O seu louvor estará sempre na minha boca. Eu me glorio no Senhor. Ouçam os humildes e se alegrem. Celebrai comigo o Senhor. Exaltemos juntos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, e de todo temor me livrou. Olhai para ele e ficareis radiantes, vossas faces não ficarão envergonhadas. Este pobre pediu socorro e o Senhor o ouviu. Livrou-o de todas as suas angústias. O anjo do Senhor se acampa em volta dos que o temem e o salva. Provai e vede como é bom o Senhor, feliz o homem que nele se abriga. Palavra do Senhor. Vamos arrebentar numa salva de palmas por esta palavra de Deus, mas com força. Aplaudir a palavra de Deus. Bendirei o Senhor em todo tempo. Olha como nós devemos viver. Em todas as situações, em todas as situações. Inclusive tem uma palavra que diz assim: oferece a Deus um sacrifício de louvor. Aí alguém poderia perguntar: mas louvar a Deus é um sacrifício? Deixa eu fazer essa pergunta para você. Louvar a Deus é um sacrifício? Pergunta para o seu amigo aí, o que você acha? Na sua opinião, louvar a Deus é um sacrifício? Mas olha, gente, eu ouvi você falando que não é um sacrifício louvar a Deus, eu também pensava assim, mas deixa eu te dizer, é um sacrifício sim. É muito fácil a gente louvar a Deus quando tudo que está acontecendo na nossa vida vai de acordo com o que a gente quer, vai de acordo com o que a gente espera. Mas é difícil a gente louvar a Deus quando falece um filho, quando a gente recebe um diagnóstico de uma doença, quando a gente recebe a notícia de que aquela pessoa que já estava dando tanto problema, resolveu aprontar mais uma. É difícil quando nós somos enganados, quando mentem para nós, quando nós somos traídos, quando nós somos abandonados, quando a gente se esforça para ser uma pessoa melhor, quando a gente está buscando a Deus e parece que tem meio mundo desabando na cabeça da gente. Eu lhe digo como é difícil não só louvar a Deus, mas como é difícil nesta hora, até rezar é difícil. Mas a palavra de Deus, ela não alivia nesse sentido não, ela não tira de nós essa responsabilidade, porque essa responsabilidade aqui é a nossa salvação. Como é que nós enfrentamos todas essas circunstâncias difíceis? Na hora da circunstância difícil é quando nós mais precisamos louvar a Deus. Escute o que eu estou lhe dizendo. A oração de louvor é um verdadeiro exorcismo. Ela lança fora o mal da vida da gente. A oração de louvor derrota as artimanhas de Satanás contra nós. A oração de louvor muda toda a circunstância que está nos cercando. Deixa eu lhe contar uma experiência que viveu um padre exorcista. Ele estava orando por uma pessoa que estava possuída pelo demônio. E é um padre conhecido internacionalmente, uma das grandes referências
de oração de exorcismo no mundo. Se você acha que nos nossos tempos não acontecem exorcismos como aqueles que aconteciam na época de Jesus, você se engana, que acontece. Enquanto ele estava orando, aquele demônio se recusava a sair daquela pessoa. E olha, não importa o que ele fizesse, já vinha semanas que ele estava orando por aquela mulher e ela não se libertava. Então ele teve uma inspiração. Ele pediu a um pequeno grupo de pessoas, na cidade vizinha, que quando ele avisasse, que elas começassem a louvar a Deus. Não era para pedir, não era para ficar ministrando oração de libertação, não era para ficar imperando, elas simplesmente louvariam a Deus, no momento em que ele avisasse. Quando estava no auge do exorcismo e a coisa não andava, o padre pediu, fez um sinal para alguém e a pessoa ligou para o grupo e disse: olha, o momento é agora. E eles começaram lá onde estavam a cantar, a louvar e a bendizer a Deus. E na mesma hora a pessoa que estava endemoniada reagiu dizendo: quem são esses que me atormentam com seus cantos? Quem são esses que estão louvando a Deus? E a partir dali, aquele exorcismo que era tão difícil, não só foi ficando fácil, como a plena libertação recaiu sobre aquela mulher. O louvor consegue o que nada mais consegue. Eu e você precisamos viver essa palavra. E o que diz esta palavra? Bendirei o Senhor em todo o tempo. Quando que você deve bendizer o Senhor? Quando? Só de manhã? Só de tarde? Antes de dormir apenas? Só nas horas fáceis? Só quando as coisas acontecem do jeito que você pediu? Quando que você deve louvar o Senhor? Em todo tempo bendirei o Senhor. Seu louvor estará sempre na minha boca. Eu me glorio no Senhor. Ouçam os humildes e se alegrem. Celebrai comigo ao Senhor, exaltemos juntos o seu nome. Por quê? Por que que nós vamos bendizer? Por que que nós vamos louvar? Por que que nós vamos exaltar o nome do Senhor? O principal motivo está aqui, meus irmãos queridos, no versículo 5, olha lá. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. De todo temor me livrou. Repita comigo: busquei o Senhor. Não, repita de verdade. Busquei o Senhor e Ele respondeu-me, e de todo temor me livrou. Põe a mão sobre o seu coração e diga: busquei o Senhor e Ele respondeu-me, de todo temor meu Deus me livrou. Diga para o seu irmão: nós estamos aqui por causa disso, meu querido, para buscar ao Senhor. Quem veio buscar a Deus, quem veio pedir o socorro de Deus para a sua vida, quem veio orar pela sua família, diga: eu vim. Quem tem uma causa muito especial para colocar na presença de Deus, diga: eu tenho. Diga: eu vim buscar o Senhor. Você veio buscar a Deus? Então você sairá daqui dizendo: busquei o Senhor e Ele me respondeu, Ele me atendeu e Ele me livrou daquilo que estava me apavorando, me atemorizando. Olhe nos meus olhos, meu irmão querido, minha irmã querida, não tenha medo, deixe o seu medo aqui nesse centro de evangelização, porque Jesus é vitorioso na sua vida, porque o Senhor está ouvindo a sua súplica. Você não tem o que temer. Pode aplaudir nosso Senhor. Quem confia não tem medo.
Quem confia em Jesus não precisa temer. E o fato de você não temer, não é porque as coisas estejam fáceis, ou porque você colocou na sua cabeça que vai dar tudo certo, e por isso você acha que com as suas boas disposições, com o seu pensamento positivo, as coisas vão se resolver. Não, não é por causa disso não. Nós louvamos ao Senhor, nós confiamos em Deus, nós não temos medo. Aliás, eu vou lhe dizer, não é que nós não temos medo, porque todos nós temos. Nós não paramos no nosso medo, porque do nosso lado está aquele que diz: vai que eu vou contigo. E a gente vai. E a gente vai, e vai com muita fé, fé em Jesus Cristo nosso Senhor. Então não tenha medo. Vou ler como está aqui. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Dos meus temores me livrou. Deus não tira o medo, Deus tira aquilo que está te causando o medo. Quando diz aqui que dos meus temores Ele me livrou, significa que Ele me livrou daquilo que estava me ameaçando. Significa que Deus interveio em meu favor, que Ele entrou na briga por mim, que o Senhor entrou na minha frente e tomou em suas mãos a minha causa. E por isso eu te digo, nada nos dá mais força no meio das nossas lutas, quando as situações estão muito duras e difíceis, do que a gente lembrar desta palavra e dizer com confiança: busquei ao Senhor e Ele me respondeu. De todo o meu temor, o Senhor me livrou. Eu confio em Deus. Eu busquei ao Senhor porque eu confio no Senhor. Diga sinceramente agora, põe a mão sobre o seu coração e diga: eu sei em quem eu acreditei. Eu sei em quem eu coloquei minha confiança. Em quem você colocou sua confiança? Hein? Em quem? Diga o nome dele. Você pôs a sua confiança em Jesus? Então não tenha medo. Você chegou aqui com medo do seu casamento acabar? Não tenha medo. Você chegou aqui com medo do seu filho se perder? Não tenha medo. Você chegou aqui com medo de que essa enfermidade avance, prostre você, não tenha cura, não se resolva. Eu lhe digo agora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, não tenha medo, vai dar certo, com Deus vai dar certo, o Senhor está com você. Você só precisa seguir em frente, confiando nele, fazendo o que ele lhe mostrar, porque de um jeito ou de outro vai funcionar, vai dar certo. Nós não colocamos a nossa confiança numa coisa, numa situação, numa promessa, numa habilidade, num conjunto de pessoas. Nós não colocamos a nossa confiança em frases de efeito, em ideias positivas. Não, a nossa confiança está numa pessoa. Nós temos confiança em alguém. A nossa confiança está em Jesus. Por isso que muitas vezes quando alguém me pergunta o que será da minha vida, eu não vou dizer para a pessoa que em parte eu sei, em parte eu não sei. Porque na verdade eu não coloquei minha confiança no meu projeto de vida. Eu coloquei minha confiança em Jesus. E eu vou onde Ele me levar. E se Ele quiser que eu vá em outro lugar, eu vou em outro lugar. E se Ele quiser que eu faça outra coisa, eu farei outra coisa. Porque eu não estou objetivado apenas num propósito, num projeto pessoal meu. Eu estou objetivado numa pessoa. Porque o que eu faço não me salva. Mas estar com Jesus será a minha salvação, será a sua salvação e a salvação da sua família. Então a gente vai onde Jesus levar, a gente vai ou não vai? Quem aqui está disposto a ir com o Senhor aonde Ele quiser te guiar? Então você vai se dar muito bem na sua vida. Não vai ser fácil, mas você vai vencer. Por que eu te digo que não vai ser fácil? Porque Jesus não trilha caminhos fáceis. E se você for com Ele, você vai passar pelos mesmos caminhos que Ele. Muitas vezes caminhos difíceis, mas uma coisa Ele te garantiu: se você for com Ele, você vencerá.
não vai ser a tribulação, não vai ser o seu medo, não vai ser a tristeza, não vai ser a desgraça que vai vencer na sua vida. Você vencerá, Deus vencerá e você vencerá juntamente com Ele. Perguntaram para um marinheiro antigo o que a experiência dele lhe havia ensinado sobre as tempestades. Eu gosto, de aprender essas coisas, porque eu tenho um filho que ele é marinheiro, é um oficial da Marinha do Brasil. E perguntaram para um marinheiro desses velhos de profissão, sabe, acostumado com mares, com tempos bravios. Perguntaram para ele o que ele aprendeu enfrentando as tempestades. E o que ele respondeu sobre as tempestades cabe direitinho na minha vida e na sua vida. Ele disse o seguinte: na tempestade, ele respondeu, só há uma coisa que você pode fazer, uma só, e não duas. No meio da tempestade, você precisa colocar o navio numa certa posição e manter o navio firme naquele rumo. Você não pode ficar jogando para lá e para cá. Você não pode ficar procurando outros destinos. Você aponta um rumo e fica firme naquela direção até que passe a tempestade. Gente, é isso que nós temos que fazer. Principalmente se nós estamos no meio de grandes tribulações, enfrentando dificuldades familiares, dificuldades nos negócios, dificuldades pessoais. Às vezes a tempestade está dentro da gente. Às vezes nós estamos a ponto de enlouquecer. Às vezes a gente já está pensando em buscar um profissional da saúde mental, estamos já pensando em tomar remédios, porque a coisa não está difícil. E nessa hora o que a gente precisa fazer? Igualzinho diz aqui, colocar a vida numa direção e segurar firme. Às vezes, como acontecia com Paulo, e várias vezes ele diz isso na palavra de Deus, às vezes, como São Paulo, nós não vemos nem o sol, nem as estrelas, e a tempestade que cai na vida da gente não é pequena. Vamos fazer um teste aqui? Quem ultimamente tem enfrentado lutas muito duras? Levanta a mão para eu ver você. Quem tem passado por fortes tribulações? Dá um tchauzinho aí. É fácil? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Quem já passou por situações tão difíceis na vida que você achou que você não ia dar conta? Levanta a mão. Pois é. Foi fácil? Não é fácil nunca. Não foi fácil na vida de São Paulo, não é fácil na minha vida, não é fácil na sua, porque às vezes a tempestade que arrebenta sobre a gente não é fácil, não é coisa pequena, e nessa hora só há uma coisa a fazer, uma só. A nossa mente, a nossa razão não nos pode ajudar nessa hora. Você já viu que quando você está no meio de um grande sofrimento, de uma grande dor, quando você é pego de surpresa por uma situação muito dura, difícil, um problema sério, cuja solução você não consegue vislumbrar, você sabe que nessa hora a cabeça da gente não ajuda. O que fazer diante da notícia que você recebe de que aquela pessoa que você tanto ama vai morrer? O que você vai fazer diante da notícia de que aquele trabalho, aquele emprego, aquela empresa, aquele bem que você lutou uma vida inteira para conseguir, agora está ameaçado, e não só, você vai perder tudo aquilo? O que fazer quando você descobre que o casamento pelo qual você tanto lutou, que você tanto esperou, aquele sonho de ter uma família, agora está ameaçado pelo adultério que você não cometeu? Quem já passou por isso sabe que nessa hora a cabeça não consegue nos ajudar.
as experiências dos outros, as experiências passadas não trazem luz para nós. E eu lhe digo, nessa hora até a oração parece que não consola o nosso coração. A gente reza, mas a dor continua. Verdade ou não é verdade? Quem confirma isso que eu estou dizendo, diga eu. Tem horas, gente, que a gente reza pela fé, porque até a nossa oração parece vazia. Parece ou não parece? Parece vazia, parece fraca, parece que Deus não está nos ouvindo. E nessa hora, escute bem, porque isso que eu estou lhe dizendo é muito importante. Nesta hora só resta um caminho. Nós temos que pôr o nosso coração numa determinada posição e ali ficar. Na hora da dor, na hora da angústia, na hora do desespero, quando você precisa de um verdadeiro milagre na sua vida, porque aquilo que está acontecendo é impossível de ser resolvido por você, pelos recursos que você tem ou pelas pessoas que você conhece. O que você precisa fazer nessa hora? Você precisa pegar o seu coração, colocá-lo numa determinada posição e ficar ali. Ali aonde, Márcio? Nós temos que estar ancorados em Jesus. Nós precisamos estar ancorados no Senhor. Por isso esta palavra: busquei o Senhor e Ele me respondeu. De todo o temor Ele me livrou. Nessa hora não tem outro amigo. Nessa hora é só Jesus na nossa causa. Nessa hora você precisa se firmar em Deus nosso Senhor. E quando você se firma em Jesus nosso Senhor, venha o que vier, onda, raio, trovão, abismos, rochas perigosas, não importa o que, o nosso lugar é estar ali, agarrado ao leme, firmes naquela direção, na certeza de que Deus é por nós, de que Deus está no nosso favor, que Ele se comprometeu conosco e que Ele nos tem amor eterno. Diga: o Senhor está comigo. O Senhor se comprometeu comigo e Ele tem por mim um amor eterno. Você está passando por alguma situação muito difícil? Sim? Deus é fiel a você, Ele não vai te trair. Ele não vai te trair. Ele não vai te abandonar. Diga para o seu amigo aí, pertinho de você: Deus tem um compromisso com você, que Ele não precisava ter. Ele assumiu porque Ele quis. Mas agora que Ele assumiu, Ele está comprometido. Gente, Deus não é como ser humano que não cumpre as suas promessas, que não cumpre com o que foi comprometido. Nosso Senhor tem um compromisso com você. E no compromisso que Ele assumiu com você, Ele jurou que Ele nunca vai te abandonar. Eu ouvi o Ricardo Ida dizendo aqui uma coisa muito importante, que poucas pessoas se atentam para isso. Deus está sempre na nossa presença, mas nem sempre a gente está na presença de Deus. O Senhor é fiel a nós, mas muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque nós não queremos nos comprometer com Ele. Nós não temos confiança nele, por isso nós não seguimos com Ele. Escute, não tenha medo do que você está passando, porque o Senhor não te abandonará. Você só ficará só se você abandonar o Senhor. Eu te pergunto, você é louco o suficiente para abandonar a Deus? Você é louco para abandonar o seu Deus? Tem gente que está confuso. Tem gente que está na dúvida. Então vou mudar a pergunta: você é burro o suficiente para abandonar a Deus? Ai, graças a Deus, acho que eu estava usando a palavra errada.
Não abandone aquele que não te abandonará. Quem aqui tem marido ou tem esposa, é casado ou casada? Levante a sua mão. Você é casado? Se o seu marido ou se a sua esposa resolver te deixar, e aí? Seu marido está aí do lado? Olha para ele. Sua esposa está aí? Olha para ela. Às vezes até vieram aqui no acampamento, né, para ver se um não deixa o outro. Para que o casamento de vocês permaneça, quem tem que ficar com quem? Ela que tem que ficar com você ou você que tem que ficar com ela? Os dois, então você sabe, né? Se só dá certo entre vocês dois, se um escolher o outro, por que você acha que vai dar certo se só Deus escolher você? Você precisa escolher a Deus. Você precisa permanecer com o Senhor. Você precisa ser fiel a Deus mais do que você é fiel ao seu marido e à sua esposa. E você vai ter o melhor casamento da sua vida. Um casamento impossível de destruir. Porque ninguém pode separar de Deus uma pessoa que o escolheu. Nosso Senhor está comprometido com você. E você está comprometido com Ele? Essa é a verdade, gente. O Senhor está comprometido conosco e Ele nos tem um amor eterno. O amor de Deus por você é eterno. Consegue ver meus olhos daí? Quero te dizer, o amor de Deus por você é eterno. É infinito. Não se acaba. Não tem fim. Diga para o seu irmão aí, olha, o amor de Deus por você não depende das besteiras que você faz para poder continuar. Ele te ama apesar de tudo que você faz de errado. Diga, Ele não te ama por causa dos seus acertos, mas te ama com seus acertos. Ele não deixa de te amar por causa dos seus erros, fala. Ele não deixa de te amar por causa dos seus erros, não. Ele não deixa de te amar por causa dos seus pecados, não. Ele te ama inclusive com os pecados que você tem. Porque o amor de Deus por nós, meus irmãos, o amor de Deus por você não é como o nosso amor pelas pessoas. A gente ama as pessoas com condições. Eu amo você, eu até te perdoo, mas se você fizer de novo, não é assim? Eu amo você, mas tudo tem limite, não é assim? A gente diz para a pessoa, eu te amo, mas tudo tem limite. Se você cruzar essa barreira, eu não me responsabilizo. E tem uns iludidos que ainda entram no casamento com aquelas poesias na cabeça, que seja eterno enquanto dure. Não vai durar, não vai durar. Se você casou com essa mentalidade, muda a mentalidade, porque seu casamento vai estar pertinho de acabar. Essa maneira de amar é minha, é sua, porque nós somos limitados, porque nós somos humanos. Nosso Deus não ama assim. Deus ama você sem colocar para você nenhuma condição. Hoje Ele está de braços abertos para você, dizendo apenas, vem. Eu estava te esperando nesse acampamento. Eu tenho tudo o que você precisa. E eu vou te dar mais do que você espera. Deus nos salva, gente. Deus nos recolhe. Ele cata os nossos pedaços, sabe? Às vezes a gente chega num acampamento de oração como esse, despedaçados.
Que bom que tem acampamentos de oração, que bom que tem retiros de fim de semana, para a gente fazer aqui, para a gente fazer de casa, acompanhando pela rádio, acompanhando pela televisão, não importa, mas que bom que há momentos como esse em que a gente pode se colocar na presença de Deus, para que Deus recolha os nossos cacos, para que Deus cate os nossos pedaços, e Ele faz isso não é em atenção às coisas que nós fazemos, mas antes de todos os tempos, antes de tudo, o Senhor já nos tinha reservado a sua graça. O Senhor já tinha reservado para mim e para você o seu amor benfazejo. E o Senhor já sabia como é que Ele iria nos salvar, e sobretudo não nos salvar do demônio, não apenas nos salvar do pecado, mas nos salvar de nós mesmos. O maior perigo para você é você. Você sabia? Dá uma cutucada no teu colega e diz para ele aí, ó, você é um perigo. A gente fala, pode falar para ele, a gente não pode distrair de você não. A gente não pode piscar. Me responda com sinceridade. Quem foi a pessoa na sua vida que mais sabotou você? Foi seu pai? Foi sua mãe? Seus irmãos? Seu chefe? A pessoa que mais sabotou você na sua vida foi você mesmo. Quem é a pessoa da sua vida que te carrega para fazer tudo que não deve? Me fala. Não, outra pessoa não, é você. A pessoa vem me falar, não, eu fui porque ele me chamou, eu fui porque ele me arrasou. Não, você foi porque você quis. Uma vez eu estava conversando com uma senhora, ela falou para mim assim, o marido do lado, ela disse assim, eu sou o que sou por causa do que ele fez de mim. Eu falei, não senhora, a senhora é o que é por causa do que a senhora escolheu ser. Porque tem pessoas que viveram situações mais difíceis do que a senhora viveu, com um homem pior do que ele, e escolheram diferente. Gente, quem é que decide no dia se a gente vai ficar triste ou se a gente vai estar alegre? Me responde. É você, meu querido. É você. E olha, a gente sabendo disso, muitas vezes a gente não se ajuda. Por isso Jesus veio também para nos salvar de nós mesmos. É com a graça de Deus, é com o Espírito Santo, é com o sopro divino que nós enfrentamos as tempestades da vida. Sem a graça de Deus, você vai continuar se levando para o buraco. Por isso nós precisamos de salvação, por isso nós precisamos de um Salvador, porque sem a graça de Deus nós vamos nos arrebentar nessas tempestades, mas com a graça de Deus nós vamos enfrentá-las e vamos vencê-las, sim ou não? Verdade ou não é verdade? Meu irmão, minha querida, é sustentados pela força de Deus. Sustentado pela força de Deus, você é capaz de superar todo e qualquer sofrimento. Às vezes você acha que o sofrimento é grande demais. Você acha que você não vai dar conta. Quando a gente olha para um sofrimento e a gente pensa que a gente não vai dar conta, tem duas coisas que a gente não conhece. Primeiro, você não se conhece a si mesmo, você não sabe a força que você tem. E segundo, você não sabe o tamanho do Deus que está do seu lado para te defender. Esse sofrimento não vai ser nada se você estiver unido ao Senhor. Você vai superar esse sofrimento. Sabe o que esse sofrimento vai ser para você? Esse sofrimento vai ser para você igual pão na sua mesa. Você vai mastigar ele, você vai engolir ele, e ele, em vez de destruir você, vai ser força na sua vida. Pela graça de Deus você vai sair mais forte dessa situação do que você entrou nela. Mas você precisa levar Deus junto com você.
Precisa, não tem outro caminho. Olha, a força do Senhor para nós, essa força que nos faz superar tudo, não é qualquer força. É a mesma força divina que destruiu a morte. Te contaram que a morte foi destruída? Contaram? Se não te contaram, eu te conto. Há 2000 anos atrás, crucificaram um homem, meteram ele dentro do sepulcro, mas esse homem não era qualquer homem. Deus estava com ele, ele era Deus, e naquele sepulcro ele matou a morte, e se levantou de lá para nunca mais morrer, e está vivo no meio de nós, aqui nesse centro de evangelização agora. Jesus está aqui, e a força do Espírito Santo que destruiu a morte, Deus está colocando à minha disposição, e está colocando à sua disposição, para a gente enfrentar e vencer a maldade, a dor, para a gente superar nossas limitações e fraquezas. Sem o Espírito Santo você não vai dar conta, mas com o Espírito Santo não tem como você perder. E aí, qual é a sua escolha? É com ou é sem Ele? Pergunta para o teu amigo, é com ou é sem Ele? Diz a palavra de Deus que o Senhor nos deu um espírito de força, um espírito de amor e um espírito de moderação. Que espírito é esse? O Espírito Santo. E como é esse Espírito Santo? É um espírito de força, de amor e de moderação. Diga comigo, o Espírito Santo é um espírito de força. Ele me faz forte. E diga, o Espírito Santo é um espírito de amor. Ele me ama, faz eu me sentir amado, mas me capacita a amar até quem eu não gosto. Gente, quem tem o Espírito Santo ama até quem não gosta. E de tanto amar, às vezes até passa a gostar. Porque há uma diferença entre gostar e amar, você sabia? Quem gosta de laranja? Você ama ela? Se você amasse, você não destrui ela. Não é verdade? Quem quer o bem, quem tem uma pessoa na própria vida, na sua vida, que te incomoda bastante, que se você pudesse, você ficaria até bem longe, mas você quer o bem dessa pessoa, você torce por ela. Levanta a mão quem tem alguém assim na vida. Isso é amor. Mas você não gosta. Você quer distância. Vou perguntar de novo, quem aqui tem pelo menos uma pessoa na sua vida, que você deseja todo o bem para ela, você torce por ela, se ela precisar de você, você ajuda essa pessoa, mas se você puder escolher, você quer distância dela, levanta a mão. Aí ó, você sabe. Você ama, mas você não gosta. Por que você ama? Porque você quer o bem, você reza pela pessoa, você quer a salvação dela, e se ela precisar de você, você até ajuda. E se você descobrir que ela está passando de necessidade, você dá um jeitinho de ir lá e de apoiar. Mas estar na presença daquela pessoa não traz gosto nenhum para você, pelo contrário, às vezes até te desgosta. E para você ter um convívio bom com esta pessoa, às vezes é necessário até manter uma certa distância, porque a proximidade mais não vai ajudar, vai atrapalhar. Daqui a pouco você está detestando a pessoa. Mas o Espírito Santo, que é um espírito de amor, nos leva a amar até quem a gente não gosta. E às vezes, de tanto a gente amar quem a gente não gosta, a gente acaba gostando depois no fim. E diz aqui a palavra de Deus, que o Espírito Santo é um espírito de moderação. Diga, o Espírito Santo é um espírito de moderação. Quem tem o Espírito Santo
é uma pessoa equilibrada. Quem não tem o Espírito Santo é um desequilibrado. Olha para o teu colega aí do lado e diz para ele: está vendo? Escutou? Porque, gente, diz aqui, ele é espírito de força, de amor e de moderação, porque só o amor é a força na medida certa. Só o amor. Tudo que você fizer sem amor vai escangalhar a sua vida e a vida da outra pessoa, vai escangalhar o coração de alguém. Aí você vai dizer assim: mas ter muita força é bom. Você está dizendo aí que só o amor é a força na medida certa. Sim, porque excesso de força também é fraqueza. Tem muita gente na cadeia, preso por excesso de força. A força desta pessoa foi a fraqueza dela, sabia? Uma das peregrinações que eu fiz para a Terra Santa, uma das primeiras que eu fiz, a gente tem que passar no serviço de estrangeiros para entrar no país e para sair do país. Porque você vai entrar numa aeronave, a gente sabe dos conflitos que tem no Oriente Médio. Então eles são muito cuidadosos, eles fazem, a revista é minuciosa. Tem gente que acha chato, eu não, eu acho bom. Você gostaria de pegar um avião na dúvida se colocaram no avião alguma coisa que pode derrubar ele? Gostaria? Eu não. Eu fico, olha, quanto mais esse povo olha e revista e entrevista, mais feliz eu fico. Quer dizer que mais sossegado é a viagem. E aí eu estava já na fila para poder ir para passar no agente de segurança, mostrar o passaporte e tudo mais, para sair de Israel. Quando abriu uma outra cabine, que não tinha fila nenhuma, e eu fui me dirigindo naquela direção. E aí, gente, eu já estava chegando na cabine para ser atendido, quando um russo me atropelou numa correria desenfreada, passou na minha frente na maior falta de educação, e ainda foi trazendo toda a família dele, que devia dar umas 15 pessoas. Aí a agente, que estava lá abrindo a cabine, pegou uma plaquinha e colocou lá escrito assim: closed. Sabe o que significa? Fechado. E aí o cara pôs a mão na cintura e ficou lá esperando, porque ela estava arrumando as coisas, parecia que ela ia abrir. Eu também continuei ali, já tinha saído do meu lugar, já tinha perdido na fila mesmo. Conversa vai, conversa vem. O russo desistiu, saiu da fila e levou toda a família dele. Eu resolvi esperar mais um pouquinho. Aí a moça tirou a placa do closet. Quando eu olho, lá vem o russo correndo e entra na minha frente de novo. E aí a gente começou a enrolar. E aí ele perdeu a linha, ele estava com uma criança de colo, começou a esbravejar de lá, em inglês, e disse para ela assim: você vai abrir ou não vai? Aí ela olhou de lá de dentro e disse: quando eu estiver aberta eu aviso. Aí ele falou em russo um monte de coisa que eu não sei o que é, que eu não falo russo. Daqui a pouco ele começou a esbravejar, saiu do lugar dele e foi lá conversar com ela. Essa mulher saiu de lá de dentro, pegou a criança que está no braço dele, entregou para alguém que estava com ele, daquelas 15 pessoas, chamou 2 agentes enormes, colocaram uma algema nele e levaram ele preso. Atrás de mim tinha um casal de mineiros, muito simples, gente da roça, que tinha viajado conosco. O sonho da vida era visitar a Terra Santa. Eles fizeram muitas economias, eles eram muito simples, gente. Até o português ele falava meio errado. Ele virou para a esposa dele e disse assim: já viu o mineiro falando, né? Tem hora que é melhor nós não saber falar inglês, porque saber falar inglês fez o outro ser preso. Tem hora que o que parece força é fraqueza.
Excesso de força pôs muita gente na cadeia. Excesso de força é fraqueza, gente. Às vezes uma pessoa olha para outra e diz assim: ele é grande, mas ele é fraco. Perde a linha facinho. A verdadeira força está em ser equilibrado pelo poder do Espírito Santo. E eu desejo que Deus derrame esse Espírito Santo sobre você nesse acampamento de oração. Isso é mais do que qualquer cura que você possa receber. Não é que Ele não vai dar a cura, não é que Ele não vai atender a sua oração para ser mãe, mas Ele vai te dar algo muito maior do que você veio buscar. Se você tiver o seu coração aberto, prepare-se, porque você vai transbordar a graça de Deus nesse dia de hoje. O céu vai transbordar em você. Que ninguém diga de você qual é o ponto fraco dela. É que ela não se controla. Gente, quanto casamento acabando por causa disso. Qual é o ponto fraco dele? Ele é muito violento, ele é agressivo, ele não se controla. Qual é o ponto fraco dela? É muito faladeira, é mal-humorada, não se controla. Qual é o ponto daquela família? O ponto fraco daquela família? São soberbos, são arrogantes, eles bastam a si mesmos, se isolam de todo mundo. Não, que não se diga isso a seu respeito de jeito nenhum. Que você é uma pessoa que vive das forças deste mundo e que não controla essas forças. Não, hoje não é dia para isso. E também não é dia para a gente se acovardar. Nós não desistimos por causa do nosso medo. Hoje não é dia de nós desistirmos do que é certo por causa do perigo. Hoje não é dia de nós sermos tímidos, acanhados em acreditar no Senhor. Ele já nos deu a sua graça para hoje nós agirmos. Você aceita essa graça na sua vida? Aceita de verdade? Aceita a graça de Deus para que seja a sua força, o seu amor e a sua moderação? Então diga: Senhor, dá-me esta graça. Diga, pedindo para o seu irmão: Senhor, dá ao meu irmão essa graça. Encosta no ombro dele e diga: batiza-o no teu Espírito Santo. Que ele saia desse encontro totalmente renovado no poder da tua graça, meu Deus. Gente, Jesus, Ele quis que nós encarássemos essa verdade, para que juntamente com ela, nós tomássemos conhecimento de que na hora da aflição, na hora da angústia, só em Deus você vai ter paz. Sua mãe não pode te dar paz, seu pai não pode, seu cônjuge não pode, seus filhos não podem trazer a paz que você precisa. Na hora da aflição, não. Na hora da aflição, só em Deus você poderá ficar em paz. Mas é uma paz conformista? Não. A paz de Deus é uma paz desanimada? A paz de Deus é uma paz cabisbaixa? Não. É uma paz corajosa. A paz de Deus é uma paz que vence. Então eu digo para você: coragem, coragem, meu amigo. Na sua vida, quem vence é Deus e quem está com Deus. Quem aqui buscou o Senhor, está buscando o Senhor, diga eu. Se você está buscando a Deus, Ele que se deixa encontrar está com você. Guarde o que eu vou lhe dizer: quem vence é Deus e quem está com Deus. Então o que fazer quando você enfrenta uma dificuldade? Eu te digo essas duas coisas, nós vamos rezar um pouquinho. O que fazer quando uma dificuldade muito dura vem nos visitar, vem bater na nossa porta? Primeiro, não desesperar nunca. A primeira coisa, quando uma situação que foge ao seu controle te visita, a primeira coisa que você precisa fazer é não se desesperar. Diga: não me desesperar. Diga para o seu irmão: você não pode se desesperar. Você é uma pessoa de Deus. Pergunta para ela aí: sabe quando você pode se desesperar? Responda: nunca. Então fica tranquilo. Vamos lá, não ouvi você falar não, fala para ele: fica tranquilo, fica na boa.
fique em paz. A primeira coisa para resolver essa questão, a primeira de toda é: fica em paz, fica tranquilo e não se desespere, porque o desespero é o contrário da confiança em Deus. Se você confia em Deus, não tem por que você se desesperar. Segunda coisa que você precisa fazer numa situação como essa difícil: buscar com a graça de Deus uma maneira de superar isso. E se não for possível você superar de imediato, você suportar. Como diz o Padre Jonas: aguenta firme, minha filha, aguenta firme. Vamos dizer uns aos outros: aguenta firme, meu filho. Diga à sua companheira aí: aguenta firme, minha filha. Toca com carinho no ombro da pessoa que está na sua frente e diga: aguenta firme, meu filho. Pergunta: vai aguentar ou não vai? Eu sei que tem gente dizendo que vai, mas também sei que tem gente perguntando dentro do coração assim: tá bom, mas aguentar até quando? Né? Já não aguentei demais não. Até quando aguentar? Mas tem um quando. Até que surja uma oportunidade de vencer essa aflição. E a oportunidade de vencer essa aflição vai aparecer em nome de Jesus, porque Ele é a porta que se abriu para você nesse dia de hoje, a porta que te dá saída, que te dá escape. Então nós nunca devemos nos desesperar por causa dos problemas. Quem tem fé nunca se desespera por causa dos problemas. Nós jamais devemos nos apavorar, gente, jamais entrar em pânico, porque quando a gente se coloca numa luta para ser fiel a Deus e para honrar a nossa fé, um milagre acontece. Você não está no acampamento de oração Fé e Milagres? Então deixa eu te contar como é que um milagre acontece. Quando você se coloca numa luta para você ser fiel a Deus, para não trair a Deus, para você honrar a sua fé, um milagre acontece. Acontece que a graça de Deus se une àquilo que nós somos e se une àquilo que nós fazemos, ainda que a única coisa que você saiba fazer seja ser dona de casa, ou atender uma pessoa, ou dar um conselho, ainda que você diga assim: mas o que eu sei fazer é muito pequeno, o que eu sei fazer é muito pouco. Não importa, Deus pega aquilo que nós sabemos fazer e nos torna capazes de superar com isso todas as nossas aflições. Deus capacitou a cada um de nós que estamos aqui com o dom do seu Espírito Santo. Quem aqui é batizado? Diga eu, e levante bem alto a sua mão. Mas quando a gente é batizado, a gente tem que dizer isso com um santo orgulho. Diga eu. Deus capacitou cada um de nós que está aqui com o dom do seu Espírito Santo. Nós só precisamos de tempo para compreender o que está acontecendo conosco, o que está acontecendo com o marido, o que está acontecendo com a esposa, o que está acontecendo com o filho, com a filha, o que está acontecendo com o pai, o que está acontecendo com o seu amigo, com o seu sócio, com esta situação. Nós precisamos de tempo para compreender e precisamos de discernimento para encontrar o caminho. Precisamos de coragem para ir em frente, mas nunca, em nenhuma hipótese, desesperar, nunca desesperar, nunca perder a paz. Assim nós podemos vencer, assim você vai vencer. Como, Márcio? Sem desesperar, sem perder a sua paz, porque quando você enfrenta os seus problemas recorrendo a Deus, o Espírito Santo se une a você naquilo que você está fazendo e transforma o seu esforço numa potência. Aí o que você está fazendo vira poder de Deus, e quando o que você está fazendo vira poder de Deus, nada pode te deter, ninguém pode te parar, e você vai chegar até o fim. Quem confia nisso, diga eu confio, de todo o meu coração. Quem confia de todo o seu coração, levante os seus dois braços e diga eu confio. Quem confia em Jesus, diga eu confio em Jesus.
Você falou para mim que a pessoa que normalmente te leva para os descaminhos, quem é? É você mesma, né? Você tem nas suas mãos agora a chave para você desligar toda a tristeza e ligar toda a alegria. Quem aceita fazer essa mudança de chave agora, em nome de nosso Senhor? Então não diga, eu cheguei aqui triste, eu cheguei aqui arrebentado. Diga, em nome do Senhor eu estou me levantando. Em nome de Jesus eu estou recuperando a minha paz. Em nome de Jesus, o Senhor está me devolvendo a minha alegria. Eu vou ser renovado, completamente renovado, pela graça de Deus, nesse acampamento de oração, nesse acampamento Fé e Milagres. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Nós vamos cantar e vamos rezar, mas eu gostaria muito de, antes da nossa oração, dar uma palavra. Eu quero agradecer a Deus por cada um de vocês que estão aqui, mas por todos aqueles que estão nos acompanhando em casa, porque é pela boa vontade de gente como você, que está nos assistindo, que está aqui nesse acampamento de oração, que a Canção Nova consegue evangelizar através dos meios de comunicação, sem nenhuma propaganda comercial, gente. Isso é um milagre de Deus. Pode aplaudir sim. Em que lugar do mundo você conhece um sistema de comunicação que evangeliza 24 horas por dia, sem depender de vender os seus horários a um patrocinador comercial, que pode depois, mais tarde, inclusive interferir na programação, dizendo, é para cortar o horário de missa, ou vai colocar essa propaganda, ainda que não componha com os valores do Evangelho? Não tem, gente. A Canção Nova é um milagre de Deus. E nós estamos no finalzinho deste nosso mês, fazendo aquilo que a gente sabe fazer, evangelizar. Mas eu quero convidar a todos nós que estamos vivendo essa experiência de graça nesse acampamento de oração, que estamos sentindo essa bênção de Deus, para ajudar a Canção Nova hoje. Peço a você, ajude a Canção Nova. Peço a você que está em casa, ajude a Canção Nova. Ajudar como? Ajudar que ela consiga o necessário para pagar as suas despesas deste mês. E continuar no ar evangelizando. Como é que você pode fazer isso? Agora aí na tela, para aqueles que estão em casa, estão passando os nossos meios para você ajudar. E hoje um dos meios que muito ajuda essa obra é o Pix, porque não tem taxa bancária, chega imediatamente. Então, se você pode ajudar a Canção Nova nesse dia de hoje, eu estou estendendo a minha mão e dizendo a você, ajude esta obra, porque ela é de Deus. pix.doação@cançãonova.com. Estou pedindo isso hoje porque ontem, quando nós terminamos o Sorrindo para a Vida, nos faltava ainda 13% para nós fecharmos a nossa campanha do mês de maio. Eu estou entregando essa campanha agora aos pés de Nossa Senhora, mas também no colo dos meus irmãos, dos meus amigos que estão aqui. Você pode ajudar esta obra? Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé. Coloque as mãos sobre o seu coração. Feche os seus olhos um pouquinho. Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor está vivo e ressuscitado. Nós cremos que o Senhor está realmente presente no meio de nós, porque o Senhor nos prometeu que quando 2 ou mais estivessem reunidos no seu nome, o Senhor estaria no meio deles. Como diz esta palavra, Senhor, bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre em minha boca. Senhor, nós te louvamos e te adoramos. Nós te damos graça, Senhor, por vires até nós nesta manhã e estarem conosco, Senhor, nesse momento de graça, de palavra, de oração. Tu és a plenitude da vida, Senhor Jesus. Tu és a ressurreição e a vida, Senhor Jesus. Tu és, Senhor, a saúde dos doentes. E hoje nós queremos te apresentar, Senhor, todos os doentes que rezam agora conosco.
porque para ti não há distância, nem no tempo, nem no espaço. Tu és, Senhor, o eterno presente. Tu conheces os teus filhos, Senhor, que estão aqui, aqueles que nos acompanham de longe, mas que estão nos acompanhando agora, que estão enfraquecidos, abatidos pela dor, pela tristeza, pela angústia, aqueles que estão doentes no seu corpo, nos leitos de hospitais, Senhor. Inclusive, este teu filho, esta tua filha que foi desenganado pelos médicos, tu, Senhor, sabes tudo, conhece a todos. Conheces aqueles que estão cansados emocionalmente, à beira do desespero, mas que se animaram ouvindo esta palavra. E agora, Senhor, nós te pedimos que o Senhor tenha compaixão deles. Visita-o, Senhor, por meio do teu evangelho que foi proclamado neste momento de oração, para que todos reconheçam que tu estás vivo na tua igreja hoje. E que se renove, Senhor, em cada um de nós que estamos orando, que se renove a fé, que se renove a confiança em Ti. Nós suplicamos isto, Jesus. Tem compaixão dos que sofrem nos seus corpos, dos que sofrem no seu coração, daqueles que estão oprimidos interiormente e sofrem na sua alma, aqueles que estão orando agora e confiando que tudo pode ser mudado pela força da oração e por teu Espírito Santo que está agindo no meio de nós. Por isso nós te pedimos, Senhor amado, tem compaixão de cada um, Senhor. Desde agora nós te pedimos isso, abençoa a todos e faze, Senhor, que muitos voltem a recuperar a saúde, que sua fé cresça e que se abram, Senhor, as maravilhas do teu amor, para que também eles sejam testemunhas do teu poder e da tua compaixão. Nós te pedimos isso, Jesus, pelo poder de tuas santas chagas, pela tua santa cruz, pelo teu precioso sangue. Cura, Senhor, os teus filhos que estão aqui presentes e que trazem alguma enfermidade no seu corpo. Cura-os, Senhor, no corpo, mas cura-os também no coração, Senhor. Cura-os na sua alma. Dá-lhe, Senhor, vida e vida em abundância. Nós te pedimos pela intercessão de Maria Santíssima, tua mãe, a Virgem das Dores, ela que estava presente de pé ao lado da cruz, ela que foi a primeira a contemplar as tuas santas chagas, ela que tu nos deste, Senhor, por mãe. Tu nos tens revelado, Senhor, que já tomaste sobre ti todas as nossas dores. Por tuas santas chagas, Senhor, nós fomos curados. Por tua palavra viva, pelo teu Santo Espírito e pelas tuas santas chagas, nós fomos curados. Hoje, Senhor, nós te apresentamos na fé todos os doentes que nos pediram oração e te pedimos agora que o Senhor os alivie na sua doença, que o Senhor lhes dê saúde. E te pedimos pela glória do Pai do céu, que o Senhor cure, Jesus, cure todos os doentes que oram conosco agora, quer seja aqui nesse centro de evangelização, quer seja a partir das suas casas, nos seus trabalhos, pelas estradas, a caminho. Faze, Senhor, que cresçam na fé, na esperança e que recebam a saúde agora. Recebam a saúde para a glória do teu nome. Meu irmão, em nome de Jesus, recebe a saúde para a glória do nome de Deus. Senhor, que estes teus filhos e as tuas filhas recebam a saúde para que o teu reino continue a estender-se cada vez mais nos corações, por meio de sinais, por meio de prodígios do teu amor. E tudo isso pedimos, Jesus, porque tu és o Senhor, tu és, Jesus, o bom pastor,
E todos nós somos ovelhas do teu rebanho. Coloque a mão no irmão que está à sua direita. Toque no ombro dele. Tu és o bom pastor, Jesus. E todos somos ovelhas do teu rebanho. E estamos tão seguros, Senhor, tão seguros do teu amor, que ainda antes de percebermos, de verificarmos, de comprovarmos, de conhecermos o resultado desta oração, na fé nós dizemos a Ti, Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo que vais fazer em cada um desses nossos irmãos, Senhor, obrigado. Obrigado pelos doentes que o Senhor está curando agora. Pede a Jesus por você, pela sua saúde. Obrigado, Senhor, pelos doentes que o Senhor está visitando com a sua misericórdia. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor já fez, está fazendo e vai fazer nesse acampamento de oração. Verdadeiros milagres acontecerão nestes dias, neste lugar. E nós depositamos em Tuas mãos desde hoje, Senhor, e Te pedimos que o Senhor mergulhe esse acampamento de oração. O Senhor o mergulhe inteiramente com todas as pessoas que dele estão participando. Que o Senhor o mergulhe nas Tuas santas chagas. Que o Senhor o cubra com Teu sangue divino. E que por meio da Tua palavra e das orações que estão acontecendo nesse acampamento de oração, Teu coração de bom pastor, Senhor, fale ao coração de tantas pessoas necessitadas de proteção, de força, de libertação, de cura. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Diga comigo, glórias e louvores a Ti, Senhor. Glórias e louvores a Ti. Eu tomo posse desta oração sobre a minha vida, Senhor. Eu confio que esta oração é para mim. Põe a mão sobre o seu corpo. E se você pode, até toque na área do seu corpo que está enfraquecida, que está adoecida. Põe a mão ali e diga, Senhor, que seja a Tua mão a me tocar agora. As Tuas santas chagas, Senhor, a me curar inteiramente. E agora essa mesma mão, levante bem alto e diga, glórias e louvores a Ti, Jesus. Glórias e louvores a Ti. Com o coração transbordando de amor, diga, glórias e louvores a Ti, Jesus. Com toda a força de sua alma, diga, glórias e louvores a Ti, Jesus. Aplaudamos o Senhor nosso Deus.